Meu nome é Edson Fialho, sou professor do Departamento de Geografia desde o ano de 2006, Departamento de 2001, e ministro as disciplinas da área da Geografia Física, como climatologia, biogeografia, trabalho de campo, e venho desenvolvendo pesquisas em climatologia urbana, especificamente na cidade de Viçosa, e em outras cidades também no entorno, como Juiz de Fora, Teixeiras, e de certa maneira isso vem se ampliando, saindo da área da climatologia para a análise da paisagem, E daí a consequência disso é que em congressos, em eventos que a gente participa, a gente tem alguns amigos e esses amigos, com esses amigos a gente vem organizando alguns eventos, Um primeiro foi aqui em 2011, que não tinha o nome original, que hoje é, se tu me falha a memória, Simpósio de Geografia, uma coisa mais ampla, e a partir daí, em 2012, em São Gonçalo, 2014, em Vitória, a gente continuou o evento, mas depois a gente parou de fazer os eventos, mas a ideia das publicações, elas continuam e se ampliaram, porque agora a gente também convidou alguns outros parceiros internacionais, como o professor Salinas, da Universidade de Havana, em Cuba, e o professor Antônio Moreira, de Universidade do Minho, em Portugal, junto com os coordenadores, o professor Valdir Stenck, da Universidade de Brasília, que ele é o coordenador do programa de pós-graduação, e o professor Charley Aparecido da Silva, da Universidade Federal de Dourados, Então, desde 2012, a gente trabalha junto, nesse sentido de dar uma visibilidade maior para o debate da paisagem no âmbito da geografia, pela perspectiva da geografia física, porque, de uma certa maneira, existe ainda uma grande lacuna na literatura, de publicações, de acesso acadêmico a alunos, e como uma forma também de facilitar o acesso, agora porque é mais difícil o livro impresso, esse último livro chamado Geografia e Paisagem, a gente publicou no formato de e-book e divulgou nas plataformas do ResearchGate e nas plataformas dos respectivos professores, Então, de uma certa maneira, é uma obra que, de certa maneira, a gente conseguiu conseguiu a honra também do professor Rui Moreira, que é um expoente da área do pensamento geográfico, prefaciar a obra, o que dá um pouco mais de visibilidade, porque, embora a geografia seja única, existem, logicamente, várias sub-áreas, E tendo um autor de uma outra área, isso possibilita também que a gente crie um diálogo com as outras áreas da geografia, que pode ser resumida entre geografia física e humana, mas, de certa maneira, isso favorece o entendimento e dá amplitude ao debate. Na verdade, o primeiro livro que a gente elaborou em 2012 era um livro especificamente de climatologia, E depois disso a gente veio maturando a ideia do debate com o conceito de paisagem, exatamente porque os outros professores, o professor Valdir e o professor Charley, trabalham mais com essa temática do que eu. Gosto mais de trabalhar com a climatologia. E esse é o primeiro livro que aborda necessariamente a temática da geografia e paisagem, Os dois primeiros livros de 2012 e de 2014 são relacionados à temática da climatologia, abrindo espaço para novos pesquisadores. A ideia era essa. E a partir daí, a gente sentiu essa necessidade até mesmo pela produção que os outros professores têm, com seus orientadores nos seus respectivos programas de pós-graduação, da gente abraçar esse debate, da ideia da paisagem, geossistema, unidade de conservação, preservação da natureza, meio ambiente, e trabalhar não só da maneira epistemológica, teórica e prática. Então, o livro ele tem, de certa maneira, uma amplitude que não é um livro só teórico, mas também tem estudo de caso e também tem o debate científico a respeito da temática. E a gente teve a sorte de ter que alguns pesquisadores aceitassem o convite, como a professora Dirce Sotera Garay, que foi até
membro de banca do meu concurso aqui no UFV, é professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi presidente da AGB, foi presidente da Ampeg, então isso de certa maneira nos alegra, né? O professor Salinas, que eu já coloquei, o professor Antônio Moreira, de Portugal, e outros parceiros nossos no Brasil, né, das universidades das 5 regiões do Brasil. A gente só não tem contribuição dos pesquisadores do Norte, mas as outras regiões a gente tem participação, né? E o professor Charley trabalha muito com a temática do Cerrado, o professor Valdir trabalha também com a temática do Cerrado, mas voltado às unidades de conservação, né? E eu, de certa maneira, trabalhei com também a temática da climatologia, mas por meio da ideia de uma paisagem climática. No livro que a gente acaba de publicar, né, Geografia e Paisagens, Múltiplas Abordagens, pela editora Calindra, da UNB, que é um selo do programa de pós-graduação da UNB, né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Que o professor Valdir conseguiu essa inserção, o que dá um maior respaldo à obra, né? A gente tenta trazer o conceito da paisagem, valorizá-la no sentido de mostrar quais são as suas potencialidades de aplicabilidade e métodos e formas de abordagem, né? Não existe uma única forma. E hoje, né, citando o professor Marcelo José Lopes, professor da UFRJ, que também foi meu professor, a geografia hoje ela se utiliza de vários métodos, ela não é uma ciência que se defina por um único método, né? E isso amplia o nosso campo de atuação, de entendimento, mas ao mesmo tempo também pode gerar certa confusão de compreensão, mas de certa maneira nos possibilita entrar em contato com outras áreas. Então se torna um conceito até mesmo de conversa com outras áreas, né? Porque é um conceito que permite uma maior aplicabilidade sobre o próprio espaço, né? E isso facilita o diálogo com outras áreas como a arquitetura, a biologia, né? A engenharia e outras áreas, né? Da geografia, que de certa maneira trabalham com o espaço. Mas a paisagem é uma parte do espaço. Ela não é o espaço geográfico. Então, como dentro da geografia física a gente trabalha muito com a questão da ideia de solucionar problemas e criar possibilidades de solução de casos que estão no limiar da interação entre a ocupação e a utilização dos recursos da superfície, né? Então, é a paisagem, construção e transformação. A gente tem que, de certa maneira, pensar que essa paisagem ela não é só humana e não é só física. Eu me arrisco a dizer que é uma paisagem geográfica. Pode ser redundante, mas de certa maneira hoje a necessidade de adjetivar os conceitos se torna mais premente na medida em que falta um pouco de clareza no entendimento, porque o próprio conceito se expande, né? Eu poderia dizer que, assim como a paisagem, o conceito de patrimônio se ampliou de um tal tamanho que não pertence mais à história. E a geografia, a paisagem, que de certa maneira não surge na geografia, mas é identificada como um conceito geográfico, ela surge nas artes cênicas e nas belas artes, mas teoricamente, epistemologicamente, ela é trabalhada na geografia, hoje ela transborda a geografia. Então ela não pertence mais. E isso é bom, mas isso também faz com que nós, geógrafos, temos que criar pontes com outros profissionais e não fecharmos em si. Afinal, a ciência universitária, né, a universidade, ela tem, a palavra universidade, né, é universal. Ela, embora ela seja contraditória de ser formada por fragmentos de áreas de saber, mas a resolução do problema necessita da recombinação desses saberes para a solução de problemas que a própria humanidade hoje necessita.